Ora bem, vamos então dar início a mais esta sessão, que teve a interrupção na véspera de São João, na quarta-feira passada. Foi muito. E teve uma outra interrupção quando nós estivemos em Lodz, no Festival de Fotografia, e foi muito agradável ver que as pessoas sentiram que nós não estávamos, e então estavam a mandar mensagens: qual é o link? Eu não encontro. Onde está o link? E nós dizemos: não, não há sessão, esta semana não há sessão. O que quer dizer que as pessoas se habituaram às quartas-feiras à noite estar aqui connosco a falar sobre um projeto fotográfico. Nós já temos a agenda cheia até o fim de julho. Vamos interromper em agosto e retomamos em setembro. E tem sido uma experiência muito positiva e temos tido aqui todo o tipo de experiências, e a de hoje é particularmente estimulante, como veremos mais adiante. Como é que nós chegamos ao Carlos Júlio? Pronto, através das redes sociais, a acompanhar o que ele publica no Facebook e muito também no Instagram, a gostarmos uns aos outros, não é? Como compete. E, contudo, a relação aproximou-se mais quando ele nos contactou para que a sua filha, a Filipa Júlio, pudesse apresentar um projeto que tinha a ver com uma associação, ou tem a ver com uma associação que ela na altura presidia, ou era um elemento da direção, ou é, portanto não tenho isso presente, para nós fazermos uma intervenção em que as fotografias expostas e uma série de materiais alocariam verba para essa mesma associação. E de facto foi uma experiência muito forte, gostámos muito de conhecer a Filipa, que é uma força da natureza, leva tudo à frente, no sentido de envolver, de motivar e de dar muita alma ao que faz, e portanto foi uma experiência muito, muito forte, o que fez com que estes laços estreitam-se, não é? E o ao vivo, apesar de tudo, é outra coisa que não é, não ao morto, mas ao virtual. Pois continuamos a contactar e, claro, convidamos o Carlos Júlio para apresentar uma exposição virtual que era uma das nossas formas de intervir, neste momento só são estas conversas, e que era nós todas as semanas, chegávamos a ter quatro eventos, e um deles eram as exposições virtuais, que se revelaram de facto excepcionais, e nós agora nas férias vamos começar a repor para fazer reviews. E já agora vão ao YouTube do Mirafórum, procuram Carlos Júlio, vale a pena ver o projeto dele, que se caracterizou por ser criativo e diferente dos outros. Aliás, todos os projetos são diferentes uns dos outros, mas acho que vale a pena darem ali muito humor, muita ironia e boa fotografia. E quando saiu a revista Osso, e é gravíssimo, mas eu vou confessar, isto para quê? Para dizer aos outros que vão a tempo, nós ainda não temos a revista Osso. Nós ainda não encomendamos a revista Osso, o que fica mal, mas a ideia de confessarmos isto, que é uma coisa que não se faz, primeiro mostra a total confiança que temos em abrir este espaço, e por outro lado é dizer a todos, e depois agradecia que pusessem no chat de que maneira é que se pode adquirir a revista. Portanto, esperamos que o Mira, manifestando esta ausência grave, mas publicamente penitenciamo-nos e, portanto, motivamos as pessoas a comprarem a revista. Hoje, isto não temos um apresentador, nós temos uma verdadeira banda. Uma verdadeira banda, porquê? Porque temos vários colaboradores da revista. Depois o Carlos vai dizer que revista é esta, não é? Porque não é só fotografia, é muito mais coisas. E, portanto, vamos ensaiar esta multiplicidade de vozes. Inclusivamente temos um participante que está neste momento em Madrid. Outra coisa excelente, que é o Frederico Martinho, que é um colaborador, um autor também da revista,
o que é excelente, porque se não fosse este meio, o Frederico não estaria hoje connosco e duvido que todos viessem ao Porto ou nós irmos a Coimbra todos para assistir à sessão. Portanto, aproveitemos as vantagens que a pandemia também teve e que foi tornar natural este meio artificial. Eu passo então agora a palavra ao Carlos Júlio. Como das outras vezes, temos o chat. Hoje o funcionamento é distinto, inclusivamente vamos ter um par a conversar, o Dr. Pichon e a Madalena, portanto isto hoje vai ser diferente do normal, mas é ótimo porque a revista, pelo que se percebe, e se vai perceber ainda melhor hoje, também não é uma revista normal. E, de qualquer forma, íamos solicitar que, enquanto as pessoas estão a intervir, podem ir colocando questões no chat, portanto, irem pondo questões ou comentários, que depois nós fazemos assim e depois vamos abrir, como do costume, às respostas ou aos esclarecimentos dos participantes e depois, obviamente, abrimos a toda a gente. Portanto, Carlos Júlio, bem-vindo, mais todos os outros companheiros e companheiras que vêm para esta sessão, é dar as super boas-vindas e esperamos que depois venha outro número e, claro, marcamos logo na agenda uma nova sessão por aqui. Mas depois queremos a revista ao vivo no Mira, está bem? Com todos ou só com alguns, mas sim, queríamos. Obrigada. Carlos Júlio, ligas o som, se fazes favor? Ok, já está. Já está. Então, primeiro agradecer à Manuela e ao Mirafórum por podermos estar aqui a apresentar a revista e agradecer também a todos os que estão aqui presentes. O que temos aqui para apresentar é uns 15 a 20 minutos, uma apresentação está gravada sobre a revista, como nasceu e as várias rubricas que tem. No fim desta apresentação, o Frederico Martinho, que está em Madrid, como foi dito, fará a apresentação da sua rubrica e acabamos depois com um direto com o Dr. Pichon e a Madalena, que tem um programa radiofónico. E então, depois poderemos então conversar com todos e responder a todas as perguntas. Vou ter que partilhar aqui a tela. Portanto, a revista hoje que eu vou apresentar é uma revista de várias pessoas. Estão ali os nomes: a Andreia Silva, eu, Dr. Pichon, Frederico Martinho, que está presente, o Francisco Feio também está presente, o Luís Lucas Pereira não, Luís Januário está, M. Silveira Fernandes não, a australiana está e a Rita Serra penso que não. Este conjunto de pessoas lançou então uma revista que vamos apresentar. Como devem ter reparado, a imagem inicial com aquele osso e este spot foram feitos para quando nós lançámos a revista em papel, no dia 29 de maio. O cartaz é do Frederico Martinho e este spot é do Francisco Feio. Os que não têm a revista em papel em suas casas podem sossegar que a imagem que viram daquele osso zero era ainda a primeira prova e que foi depois bastante melhorada. Portanto, a revista que receberam tem um grafismo bastante melhor e penso que os que têm isso em casa poderão comprovar. A revista Osso tem duas edições, uma digital num site aqui à esquerda e em papel a capa à direita. A parte do site é editada pelo Luís Lucas Pereira, que também foi o
o engenheiro do projeto web, e basicamente tem em cada número, tem os títulos dos vários artigos, existe em cada artigo o nome da rubrica, o título do artigo e o autor. Existe também aqui sempre um osso, que é o osso da capa, é sempre diferente em cada número, e debaixo do que está escrito o osso 0, ou a numeração do número, está escondido um editorial que eu falarei mais à frente. O que é que tem este site também? Em baixo vem osso, colofon, ossário e Facebook. Portanto, o ossário é o histórico da revista. Sempre que ao sábado é editado um número, o número anterior passa para este ossário. E depois é muito fácil consultar todos os artigos desses números anteriores. Vimos na parte da edição em papel que íamos manter o grafismo semelhante ao do site. Optámos por um tamanho de papel um pouco estranho, que é entre o A4 e o A3. Vimos que poderemos ter números com 12 páginas ou 16, e isso tem acontecido. E quando é impresso, é também dobrado e agrafado na máquina que imprime. As razões que nos levaram a editar foram simples. Verificar que as publicações nas redes sociais desaparecem, é muito difícil voltar a ler, e muitas vezes também é escrito às vezes com algum descuido, portanto, decidimos tirar partido dos suportes digitais, como podiam ser blogs, mas resolvemos criar um site de raiz. E a parte em papel, porque de facto para nós o papel impresso é insubstituível. As decisões que tivemos de tomar antes de lançar a revista foi saber quem eram os autores, como é que se iam articular, e escolhemos então 8 amigos, que cada um ficou responsável pela sua rubrica. Estou a ver. Sim. Estava aqui a ouvir um ruído. Estava a dizer que temos 8 autores com 8 rubricas. Decidimos não ter nenhuma preocupação de ter uma linha editorial, nem um livro de estilo, ou ter um público-alvo. A periodicidade no início foi semanal, também foi uma questão que nos impusemos para ter uma disciplina de escrita que conseguisse todas as semanas ter um número novo. Mais tarde passámos a quinzenal, também seguindo algumas críticas de leitores que achavam que todas as semanas o número era demasiado pressionante. Até conseguirmos chegar ao ponto em que estamos, que é estar a editar todos os 15 dias um novo número, quer no site, quer em papel, tivemos que, em março, nesta imagem que aqui têm, ainda... Está bem. Nesta imagem que aqui está ainda com as árvores sem folhas, fizemos várias reuniões naquela clareira e tomámos as decisões que eu acabei de dizer. O que é que achámos também que seria importante para termos um osso em papel e que fosse, enfim, fazível e sem custos que nós não pudéssemos comportar? Vimos que iríamos precisávamos de saber qual era a tiragem da revista, para não haver sobras, que seriam a nosso cargo, e também a parte de expedição, resolvemos ser tudo enviado pelo correio. E assim não temos nenhum serviços administrativos que tenham que tratar de colocar revistas à venda em determinados locais, ir recolher as sobras, ir recolher o dinheiro, portanto tudo se fica muito mais simples. E também para facilidade nossa, as assinaturas foram de 12 números. Não era possível assinar 6 números ou outro número qualquer. Fizemos um pacote de 12 números. E fizemos os cálculos e chegámos à conclusão que 1,5 € por cada revista posta em casa, nos casos com 12 páginas, noutros casos com mais, portanto cobria estas despesas. E foi assim que lançámos a tal campanha de assinaturas. E foi importante
ter já no site os vários números a sair todas as semanas para as pessoas perceberem que iam assinar algo que já conheciam. E a seguir conseguims chegar ao dia 29 de maio, já com 5 números impressos em papel, que foram distribuídos nesse dia, nessa festa de lançamento, e estamos agora em velocidade de cruzeiro, 15 a 15 dias, um novo número e enviar para a casa das pessoas. Esta parte aqui é a parte que cabe ao nosso operário letrado, que precisa de recolher as revistas que saem da máquina, como eu disse, já dobradas e agrafadas, mas depois é preciso em casa tornar a dobrar, tornar a colocar em saquetas, que entretanto já têm as moradas, e depois levar um bocadinho de paciência para ser expedido nos correios, que o preço é em função não só do peso, mas também do código postal. E tem que ser registado código postal 1 a 1 para saber que o preço é quase sempre o mesmo, mas é assim as práticas nos correios atuais. E depois é esperar que os correios funcionem e que temos notícias que nem por isso, em alguns casos. Passando então dos operários para os nossos escritores, temos aqui as 8 fotografias possíveis. O Frederico Martinho está semelhante àquilo que vocês viram, embora aqui com o cabelo mais cortado lá em Madrid. Tem uma rubrica chamada Desplante, que é um termo que vem da esgrima, por isso tem aquele bonequinho. A australiana, que está aí presente, tem uma rubrica que se chama Três Tempos. O Dr. Pichon, com este ar severo, tem uma rubrica radiofónica chamada Pais, Mães, para Filhas e Filhos. M. Silveira Fernandes tem uma rubrica chamada Casa e Jardim. O Luís Januário, a Canforeira de Bencanta. A Andreia Silva, Caixa Alta. A Rita Serra, Corpo, Beleza e Saúde. E o Francisco Feio, Notas do Arquivo. Antes destes artigos, como eu disse, há um editorial, que é uma coisa curta, tenta fazer pequenos comentários a cada um dos artigos, com a intenção de criar alguma curiosidade para serem lidos. E depois, normalmente há aqui uma diversão minha com algumas imagens que vão servir como se fossem passatempos ou charadas. E agora, por ordem então alfabética, temos a Canforeira de Bencanta, do Luís Januário, com vários títulos já que estão nesta linha e que tem aqui o seu depoimento. A Canforeira é uma árvore que está em Bencanta, em Coimbra, junto daquilo que foi a escola agrícola, e hoje é uma escola superior agrária. É uma árvore de grandes dimensões. É a maior árvore do concelho de Coimbra. Já entrou em concursos de melhor árvore, a árvore mais antiga, a árvore mais bonita de Portugal, e ficou num honroso segundo lugar, numa votação nacional. É uma árvore enorme. Passo por ela todos os dias, quando vou para o trabalho, e muitas pessoas passam. É uma árvore que já viu gerações de pessoas crescer, está ao lado de uma casa em ruínas. Essa casa foi a casa do diretor da escola agrícola. É uma árvore singular. Existem alguns exemplares no Jardim Botânico, mas nenhuma tem a dimensão desta canforeira. Eu escrevo uma rubrica que tem o nome A Canforeira de Bencanta, porque espero um dia poder escrever sobre esta árvore. Vamos passar à rubrica seguinte, Caixa Alta. Não temos cá a Andreia, mas é uma rubrica com entrevistas. Em cada número já entrevistou o Tiago Cerveira, que é um realizador que vive na Serra da Estrela, a Carla Bolito, a atriz e encenadora, e por aí fora. Temos
Casa e Jardim, de M. Silveira Fernandes, que tem sempre uma fotografia e depois um texto muito sintético e curto, por imposição do próprio autor, que descreve... Então, vamos ouvi-lo então. No mundo incerto do capitalismo desorganizado, é preciso recuperar modelos, construir novas referências, elaborar uma nova cartografia da realidade que nos devolva o sentido de orientação, uma ordem no tempo. E desta rubrica, Casa e Jardim, passamos para o Corpo, Saúde e Beleza, da Rita Serra, que também tem aqui... De onde vêm as figuras com que pensamos? Será que são úteis para nos levar onde queremos ir? O que podemos aprender com elas, com as coisas e com os seres vivos? O que podemos aprender com a matéria? Será que podemos aprender a pensar? E desta rubrica passamos para as notas do arquivo. Francisco Feio está presente, depois poderão fazer perguntas. Notas do arquivo é uma rubrica sobre a divulgação de um arquivo de família, encontrado um pouco por acaso, de uma figura muito interessante que vive ali na transição do século XIX para o século XX, que tem, enfim, tem muito material relacionado sobretudo com a fotografia, e esta rubrica é uma espécie de, enfim, de ver, de um olhar para a fotografia, a prática fotográfica e a história da fotografia, um pouco através do que nós encontramos, da riqueza de materiais que nós encontramos no arquivo deste autor. E próxima, o desplante. Não vou dizer nada porque a seguir na nossa ligação a Madrid será escrita esta rubrica, e também pais e mães para filhas e filhos, também teremos o tal direto e saberemos que tipo de programa é este. 3 Tempos com a australiana, que gravou este depoimento ainda quando a revista era semanal, como irão ver. Olá, eu sou australiana e participo na Osso com a crónica 3 Tempos. 3 tempos de um movimento, princípio, meio e fim, e 3 tempos em que se faz qualquer coisa. 3 tempos em que se representa uma ação muito rapidamente para uma publicação semanal, uma ação publicada em 3 tempos. A australiana também está aqui presente, poderão fazer perguntas. A partir do Osso 4 resolvemos criar uma nova rubrica de poesia, e temos inéditos 2 poemas da Madalena de Castro Campos, um do Hélder Moura Pereira no Osso 6 e agora neste último número da Susana Araújo. E vamos continuar a manter sempre um novo poeta, ou poderemos repetir poetas, mas vamos fazer os possíveis para que sejam inéditos. Também criámos já uma nova rubrica, ainda por enquanto só com o ensaio visual do Luís Lucas Pereira, que eram, na parte impressa, acho que eram 16 imagens, como aqui se diz, geradas aleatoriamente por computador, e as legendas depois feitas por inteligência artificial, através da análise dessas imagens. E temos aqui o exemplo desta imagem, que a legenda diz: um grupo de homens a cavalgar sobre as costas do fogo. Temos intenção de publicar mais ensaios deste género. Chegamos então ao que pensamos fazer agora nos próximos tempos, que é, e isso já está a ser estudado, arranjar uma capa rígida para conseguir guardar por grupos de 12 números, naquele tamanho, naquele formato um pouco, não é muito cómodo. Vamos fazer isso. Tencionamos no fim destes 12 ossos editar um número supranumerário feito pelos leitores, e em simultâneo vamos tentar que os assinantes se mantenham, renovem a assinatura e que haja novos assinantes.
e se calhar vamos fazer uma festa semelhante à que fizemos no primeiro lançamento. Não sabemos ainda onde nem quando, mas temos isso no programa. E estamos a chegar ao fim desta apresentação. Já agora talvez possa já dizer à Manuela, sobre a pergunta da Manuela, é possível fazer ainda assinaturas, porque temos as assinaturas é preciso doar 18 euros para ter os 12 números, que dá o tal €1,5 por número. E com isso, sabendo quantos é que são os novos assinantes, é uma questão só de mandar imprimir, têm que nos dizer qual é a morada, destino, e nós fazemos chegar aos novos assinantes. E então, só para nos despedirmos desta apresentação, um spot também do Francisco. E pronto, portanto, esta parte já está feita. Vou sair desta partilha de tela e depois dávamos então a palavra ao Frederico e a seguir ao Dr. Pichon e à Madalena. Então, Manuela, obrigado e passa-se para Madrid. Passa-se para Madrid então. Boa noite a todos, antes de mais. Vou ser muito breve então na minha apresentação. E se calhar vou começar por explicar o porquê do desplante, porque o título, o desplante. Para quem não saiba, eu não me considero um escritor, considero uma pessoa, um leitor que escreve, porque eu sou da área eu sou arquiteto e fotógrafo, sou mais da área da imagem e do desenho do que da palavra. Só que sempre fui cultivando essa necessidade da escrita, mais do que a vontade, mais do que o prazer, foi sempre um bocado mais a necessidade de comunicar por outros meios. Então, quando o Carlos Júlio me convidou para fazer parte deste projeto, achei que era uma boa oportunidade de conseguir escrever um pouco a contrapelo daquilo que tem sido, que é o normal, que as plataformas onde eu escrevia com alguma regularidade, como as redes sociais, em que, como o Carlos Júlio há bocado explicou e bem, cai um bocado no esquecimento e torna-se tudo um bocado efêmero. Então eu começo até no osso zero a explicar o porquê o desplante, e começo por explicar que não me interessa nestes textos, sendo uma crónica, não me interessa escrever cronicamente, no sentido em que gostaria que estes textos fossem além do tempo em que do dia em que são escritos, que não fossem textos jornalísticos. Por outro lado, também que não fossem textos ensaísticos ou proféticos. Então estou ainda, e isto é um work in progress, tem sido a minha escrita, tem sido uma aprendizagem também não sei bem para onde é que vai. Então o desplante vem e fui recuperar um termo que, para além da ousadia do desplante, que é ser ousado, o desplante vem do termo da esgrima, como há bocado também o Carlos Júlio disse, que tem a ver com o momento em que o lutador, o esgrimista, ataca o rival, e nesse momento em que a perna direita avança, ou que a perna esquerda avança e que a mão direita avança com a espada, ao mesmo tempo que é o momento do golpe, é o momento simultâneo da sua vulnerabilidade.
interessou-me essa ideia, essa ideia, porque sinto que a maneira como eu escrevo e aquilo que eu escrevo, ao mesmo tempo quero, obviamente, chegar a algum lado, mas, e exercer esse golpe no leitor, mas ciente da vulnerabilidade a que me exponho, e porque é essa coragem e é essa vulnerabilidade que estão juntas que eu gosto na literatura, que eu gosto naquilo que eu leio e que assumo nas minhas crónicas. E pronto, não vou estar a falar sobre o que já escrevi, depois espero eu que alguns de vós leiam e que gostem e que assinem. Closet, do inglês, substantivo masculino, espaço ou divisão da casa destinada a guardar, entre outras coisas, peças do vestuário calçado. Armário, roupeiro, guarda-roupa, guarda-vestidos. Boa noite, Dr. Pichon. Já percebi o tema que escolheu para o nosso programa de hoje e posso dizer-lhe que a produção e eu própria, que estive a ler o seu prodigioso currículo, percebemos que, enfim, o doutor pode falar do que quiser. Boa noite, Madalena. É mesmo essa a vossa linha editorial, segundo creio. Pois falemos então um pouco do closet, o espaço onde se guarda a roupa e as pessoas da casa, pelo menos os adultos da casa, se vestem. Um espaço de maior ou menor dimensão, mas geralmente pequeno, muitas vezes sem luz exterior, anexo ao quarto de dormir. Gosta do termo closet? Gosto muito. Não sei exatamente como surgiu. No início do século XVII, algumas casas na Europa tinham um quarto privado destinado a encontros discretos, à oração, dizem, à leitura, ou à escrita, ou simplesmente à contemplação. A origem da palavra do latim clausus significa exatamente fechado. É um particípio passado? É um particípio passado. A palavra clos, em francês, é muito próxima. Closet seria um diminutivo de clos. E clausura, uma palavra etimologicamente próxima em português, remete para o encerramento monástico, para a oração. Closet seria assim então, deixa eu ver se estou a perceber, um espaço fechado à circulação habitual da casa? Sim, reservado, onde não é habitual brincarem as crianças. Interessante, mas vai-me perdoar, closet soa-me também a close. Sim, fechado e próximo, certamente, o contrário de público. Fechado, próximo e pequeno. Depois, enfim, mas folheando as revistas de moda e design, não vou falar da arte, desde a arquitetura que encontramos, é geralmente, quase sempre, perdoemos eventualmente alguns ouvintes mais suscetíveis a estes temas, uma demonstração exibicionista através da qual a burguesia endinheirada destrói completamente estas metáforas que está certamente a sugerir. Quase sempre, infelizmente, mas tente esquecer essa ostentação. Há hoje um número considerável de habitações, mesmo pequenos apartamentos, onde o closet tem lugar. Pense num espaço reservado, um espelho, um tamborete, prateleiras e gavetas até ao teto, onde estão limpas e dispostas segundo uma determinada ordenação, as roupas que se destinam ao corpo, que vão colar-se ao corpo e sair para a exposição pessoal nos lugares de comércio e de trabalho. Outra duplicidade, estou a ver. Sim, um lugar de privacidade, onde se guardam peças, onde se guarda o que é privado, mas que eventualmente pode ser mostrado, ou apenas admirado no espelho e em seguida readquirir o seu valor reservado. Por exemplo? Desde logo o corpo nu, com as marcas de nascimento, os sinais particulares, a imperfeição congénita, a identidade, e depois o corpo onde se inscreve o tempo. Lentamente, primeiro sem se notar, indelével depois, subitamente indisfarçável. E a face, a cara, sem a interação social.
a face sem expressão. É horrível, Dr. Pichon, irreconhecível. Sabe, um fotógrafo, meu amigo, procurava pessoas na rua que depois convidava para o estúdio e a quem pedia que pousassem longamente procurando não pensar em nada. Não imagina, o resultado foi um álbum de faces congeladas, com a musculatura completamente descaída, assimétricas. Felizmente não permanecemos no closet tanto tempo. É verdade. Vincent Lerme, o cantor francês, conhece? Lamento, ainda não. A Vincent Lerme tem uma canção que se chama, salvo erro, O Inimigo no Espelho, onde diz L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace. Deveria trautear, oh, Dr. Pichon, mas eu prometo que eu vou procurar. No entanto, pronto, reconheço, essa imagem é de facto muito forte. Surpreendermos um estranho que pode ser um inimigo num lugar de reserva e percebermos que nos defrontamos com uma imagem atualizada de nós próprios, que não coincide com a imagem idealizada. Sim, deixamos no closet os nossos segredos. Alguns de nós deixam lá a sua orientação sexual. Lembre-se da expressão, ainda não saiu do armário, a tradução do in the closet, que designa aquele que não revela a sua condição ou que esconde a sua identidade sexual. Antes do doutor começar a falar deste tema de hoje, estava a lembrar-me do Skeletons in the Closet, os nossos esqueletos no armário. Quer dizer praticamente a mesma coisa, não acha? Agora diga-nos, que outros esqueletos havíamos de esconder? É quase sempre algo que não se inscreve nos modelos típicos da sexualidade. Algo vergonhoso, que não se quer revelar. To out someone, forçar alguém a sair do armário, é o que geralmente se exige aos gays que estão escondidos, que estão fechados no seu segredo. Que têm, portanto, a sua sexualidade no closet. Sempre lhe digo, é melhor tê-la no closet, onde há algum espaço e com jeito se pode fazer alguma coisa que no armário. Tão abafado. E então os esqueletos? A Madalena já viu o que é a vida de um esqueleto no armário? A claustrofobia, o convívio com cheiros indesejados, que o ar parado não permite renovar, uma porta que não se abre. Olha, Dr. Pichon, para mim o armário foi sempre o sítio onde os amantes se escondiam. Esqueleto no armário era sempre o esqueleto do amante, coitadinho, do rapaz que eu esquecera e aí ficar a adivinhar entre a naftalina e a alfazema. O pior, Madalena, não é ter o esqueleto de um namorado esquecido no armário. O pior é se esse esqueleto é o nosso. O esqueleto da nossa sexualidade escondida, não revelada, aprisionada. Ui! Dr. Pichon, bom. Chama-se isso sexualidade egodistónica. Uma sexualidade que não é concordante com a orientação. Deve ser terrível, doutor. É como, diria, não ter a roupa certa. Eu tive durante muito, muito tempo, cheguei agora à conclusão, depois de eu ouvir, um closet egodistónico. Mas não era por ser o lugar de uma sexualidade reprimida. Ainda bem, Madalena, mas devo chamar a sua atenção para o facto de estarmos em direto. Nada a obriga, enquanto entrevistadora, a fazer confissões. Eu estou a usar o pronome nós para realçar que falo daquilo que pode acontecer a qualquer pessoa, para não criar uma falsa separação entre os que, num momento das suas vidas, podem sofrer ou ter sofrido, e os restantes, os felizes contemplados, com a norma binária, os alegres companheiros. Eu percebi, Dr. Pichon, não se assuste. Bem pouco valiosa era a confissão que me aprestava a fazer. No meu closet, eu não respirava a inadequação dos meus desejos. Era a roupa que me cercava que me parecia totalmente inadequada. Como se tivesse sido outra a escolher, compreende? Como se a mulher out que a comprava fosse outra diferente do que agora ali se vestia. Que bonito o que está a contar, Madalena. A Madalena teve então uma egodistonia vestimentária. Qualquer coisa assim, até que um dia percebi que não me vestia para as pessoas certas, que ao escolher aquelas roupas tentava ocultar a pessoa que afinal era, esconder-me lá fora, compreende? Não dar nas vistas, conformada, pouco ambiciosa, na verdade. Voltando à face, passa-se o mesmo com a face. Eluard escreveu que tivemos muito tempo uma cara no armário, mas um dia a nossa cara merece ser amada. A cara egodistónica, a cara com que nascemos e que maquilhamos no espelho do closet.
O closet, falo dos espaços pequenos e modestos, é assim um lugar onde nos escondemos e depois nos revelamos. Doutor Pichon, lamento, mas se calhar hoje não temos mais tempo. Sinto que lhe devo um agradecimento por me ter feito sair do armário. Eu é que lhe agradeço, Madalena. Temos a apresentação da revista e agora gostaríamos então de poder conversar. Relembro que estão presentes a australiana, o Frederico, o Luís Januário, o Francisco Feio e responderemos com certeza a todas as perguntas que queiram fazer. Muitas vezes citamos aqui o Manuel António Pina, que quando tinha uma intervenção dizia: a primeira pergunta é sempre... Portanto, o Manuel António Pina dizia: a primeira questão é sempre a mais difícil de colocar, então passem já para a segunda. É que nós agora aqui poderíamos dizer a mesma coisa. Vamos então começar. Quem é que quer colocar questões? Então, eu vou começar com uma que é: como é que surgiu esta ideia? Como é que vocês... Porque fazer uma revista é complicado. Alguém dizia que, quando a revista não era minha, mas eu é que a dirigia, dizia: lançar uma revista é fácil, o difícil é mantê-la. E vocês têm já uma longa história. E, portanto, aquilo que me causa grande curiosidade é como é que vocês se juntaram. Nem me pergunto como é que vocês se mantêm juntos, que às vezes estas coisas é mais complicado que o casamento, e de facto é uma coisa que eu acho que me interessa a mim e a muitas outras pessoas que estão aqui presentes. Não se importam de contar? Eu posso dar a minha versão, depois cada um terá a sua, mas foi uma bela manhã que me lembrei de enviar uma mensagem ao Luís e à Andreia a perguntar: e se fizéssemos uma revista? E eles disseram: talvez. Depois foi contactar mais 2 ou 3 pessoas, que somos amigos todos há bastante tempo, e fazer o tal encontro na floresta e começar a ver que podíamos, de facto, editar alguma coisa. E também foi importante, nessa altura, impormos uma edição semanal. Portanto, essa parte conseguimos testar se éramos ou não capazes de manter uma revista. E foi durante o mês, todas as semanas, 4 números que saíram durante o mês de abril. Depois, eu acho que nós próprios nos temos entusiasmado com o resultado. Cada um tem feito experiências, quer de escrita, no meu caso de paginação, de Luís Lucas no desenvolvimento, que enfim, que ele é profissional dessa parte, mas também se entrega a este desenvolvimento do site também no mesmo espírito em que nós todos estamos. E é assim que temos nos mantido. Acho que somos responsáveis. Quando temos assinantes de 12 números, obviamente vamos fazer os 12 números, e é assim. Não sei se os outros elementos que aqui estão querem também dar as suas achegas. Mas já agora, então, se me permites, uma outra questão que está ligada com essa, que é: vocês dizem que não têm livro de estilo, não têm uma linha editorial, portanto, a autonomia completa de cada autor dentro da sua rubrica apresentar o que quiser, só tem que respeitar talvez os caracteres, nem sei se isso... Sim, há alguns limites só de tamanho. Isso não quer dizer que não haja uma certa estratégia editorial.
não ter linha editorial não significa que nós, em cada momento, possamos lançar novas rubricas, lançar outras iniciativas, e é isso que tem acontecido. Por norma, depois de sair o número sai ao sábado, na segunda ou na terça-feira seguinte fazemos uma reunião e, enfim, discutimos não só o número seguinte, mas também questões como essas, que outras iniciativas podemos tomar. E vamos nos mantendo, enfim, arranjando alguns temas novos e convidados novos, etc. Portanto, aquelas ideias que há pouco eu apontei como sendo as próximas que temos no futuro, são ideias que têm surgido nestas reuniões. A tal capa dura, o termos um número supranumerário feito pelos leitores e, eventualmente, editar agora podcasts e, enfim, temos uma série de ideias, algumas que vamos concretizar proximamente, outras ainda estão em estudo. Ainda ligado a isto, na tua intervenção inicial eu não fixei a questão do supranumerário. Os leitores já produziram alguma revista ou são vocês que estão a fazer esta proposta? Esta proposta ainda nem sequer foi feita, eu anunciei aqui, mas temos essa ideia. Exatamente como é que a vamos concretizar ainda está para ser decidido, se é um número de 12 páginas ou 16 páginas ou até mais páginas, tudo ainda terá que ser discutido, não é? Mas basicamente é ser um número. A numeração começa em 0, portanto os 12 números acabarão no osso 11. Quando sair o osso 11, que é em setembro, o número a seguir será o tal osso que não tem um número. Será entre ossos ou outra coisa qualquer. E o esqueleto ou a totalidade desse número será feito com contributos de leitores. Com certeza também com limitação de espaço, certamente teremos a preocupação de cobrir várias áreas, mas, portanto, ainda até setembro iremos, enfim, trabalhar a ideia para depois lançá-la publicamente e concretizá-la, obviamente. Um tipo open call. Podemos dizer que será um tipo open call. Poderá ser, ainda teremos que ver qual é a melhor forma. E obrigado pela novidade. Mas se tivermos dezenas de colaborações, não é possível fazermos um número com tantos, não é, com tantos contributos. Portanto, temos ainda que ver como é que isto vai ser gerido. Mas queremos que saia um número com qualidade, que vale a pena, enfim, os leitores continuarem com esta assinatura da revista, porque esse número será também incluído certamente na renovação das assinaturas. Ótimo. Eu só leria, enquanto pensam em questões, portanto, as pessoas estão a gostar muito. A Patrícia Barbosa já pôs aqui a indicação de quando é que foi o Huntington, que eu sugiro que as pessoas acompanhem. Depois, a Rosa Oliveira diz muito boa a desconversa entre o Dr. Pichon e a soberba Madalena. Há aqui alguém que diz que festa. E a Estela diz, é um desplante esta consulta do Dr. Pichon. O meu armário fechou-se, diz ela. E depois temos aqui a pergunta da Eliane do Brasil, que pergunta se o custo da revista cobre os custos da impressão e do envio, se é isso que o pagamento que as pessoas fazem é o que estão a pagar. Nós tivemos uma despesa que alguns de nós suportaram, não todos, que foi na feitura do site. Olha, está aqui uma coisa a falar. Portanto, a assinatura ser 18 euros é exatamente para cobrir a impressão e depois os envelopes e o correio. E acho que está a cobrir exatamente os cálculos que fizemos, foram corretos. Então, questões que queiram colocar?
está tudo muito perplexo. Eu posso só dizer uma coisa. O Carlos, também, acho que também é importante nisso que quando a Manuela perguntou do nascimento da revista, também é importante que, quer dizer, que nós já colaborámos em muitos projetos, não é? Portanto, também estamos, de certo modo, estamos habituados a estas loucuras de repente nos lembrarmos de qualquer coisa e fazer, não é? Portanto, há muitos anos que nós colaboramos, que alguns de nós colaboram juntos nestas andanças, não é? Agora, de facto, nunca fizemos uma revista. Esta é uma novidade no meio de tudo o que nós fazemos. Ótimo. E já agora, este grupo que o Francisco está a referir, alguns de vocês penso que conhecem, que é o Pescada número 5, que é um grupo que tem realizado, acho que já eu tive no outro dia a contar, já fizemos mais de 40 exposições nos últimos talvez 10 anos, 15 anos. São exposições onde escolhemos um tema e um local que casem um com o outro, umas vezes temos o tema e vamos à procura do local, outras vezes é o contrário. E nessas exposições o espírito é parecido com este aqui da revista. Todos trabalhamos num grupo com as capacidades que cada um tem, inclusive as monetárias, e portanto depois normalmente temos 20, 30, 40 participantes e muitas vezes umas centenas de visitantes. E são sempre eventos de um dia, 2 dias, portanto é bastante trabalho para fazer aquilo que queremos expor e depois montar, e depois, passados 24 horas, desmontamos tudo, mas sentimos satisfeitos com estas realizações também. Ora, porque estamos com muitos fotógrafos aqui presentes, era perguntar se essas exposições têm uma curadoria, ou sei lá, como é que acontecem essas exposições que de facto nós acompanhamos através das redes, e como há aqui muita gente que está muito interessada em desenvolver dispositivos alternativos às exposições mais institucionalizadas, como é que é? É um bocadinho a semelhança desta revista, são ideias que surgem e depois é congregar pessoas e fazer, não há assim muito mais do que isto. Tentamos sempre que sejam realizações em que cada um tenha dinheiro para cobrir as despesas comuns. Na última exposição abrimos uma exceção, porque foi numa zona muito grande, foi na Mata dos Carvalhos, aqui da Escola Agrícola, onde está a canforeira que foi referida pelo Luís. Portanto, era uma zona ao ar livre, claro, uma mata de carvalhos, onde estão 3 casas, as antigas casas dos docentes. E nós ocupámos todo este espaço, quer a zona dos carvalhos, quer as 4 casas ou 3 casas. E quisemos também que esta experiência fosse durante o dia e à noite. Sendo à noite, tivemos a necessidade de contratar uma empresa que fez esse trabalho de iluminação, o que, enfim, foi mais caro, mas conseguimos mesmo assim suportar essa despesa, dividindo esses custos por todos. E tivemos estas exposições, eu acho que levam a que muitas pessoas apareçam, porque os sítios são pouco conhecidos e depois há uns extras que tornam a experiência engraçada. Nessa, por exemplo, falámos com um homem que tinha um tuk-tuk para poder transportar as pessoas desde a base da encosta até às casas que ficavam no cimo. E também foi uma despesa que dividimos por todos nós, portanto o transporte era gratuito. E aquilo quase sempre corre tudo tão bem que
este homem do tuk-tuk estava contratado, penso que até às 5 da tarde, e ficou mais 2 horas por conta dele, porque se divertiu também a transportar as pessoas e a conversar com elas. E pronto. Por mensagem privada chegou uma pergunta, portanto, que era a seguinte: se o Dr. Pichon e a Madalena têm mesmo um programa radiofónico, porque são muito bons e nota-se que têm muito traquejo, muita experiência. Tem? Diz lá, Madalena. Eu vou responder. Vou responder aqui do lado do Júlio. Não sei se me estou a ouvir, mas vou responder aqui deste lado, que é mais está a funcionar melhor para não fazermos feedback. Aqui para o Pichon não ficar intimidado. Então é assim, eu só estou a dar voz à criação foi o Dr. Pichon que criou a Madalena, não é? Eu fui aqui só uma colaboradora para a apresentação no dia do lançamento da revista e agora aqui também nesta sessão, mas na verdade foi uma tentativa de materializar tudo aquilo que é a invenção do Luís enquanto Dr. Pichon nestas trocas com uma possível interlocutora e que daria de facto, ou que seria incrível para um programa radiofónico. Talvez um dia, eu não me importarei de colaborar se o Dr. Pichon assim quiser, possamos construir uns podcasts e pôr online também, em associação, em anexo à revista, mas na verdade ainda não existe, ainda só existe mesmo toda uma criação aqui do mestre Pichon. E o que é que ele tem a dizer sobre isso? Foste a porta-voz, mas... Não. Que é mentira, é mentira. A canforeira é muito difícil de escrever e ainda não consegui escrever sobre a canforeira mesmo. Mas o Dr. Pichon é muito fácil de escrever. O Dr. Pichon foi um psiquiatra latino-americano, argentino, que com interesse também em pediatria, e é muito fácil escrever o Dr. Pichon. A Madalena faz as perguntas e eu respondo. Tem sido sempre assim. Ótimo. Mais alguma questão? Eliane, quer falar? Eliane? Espera aí. Oi. Agora fala lá, Eliane. Agora estaria disposto, se o Dr. Pichon estaria disposto a responder qualquer coisa que a Madalena possa perguntar para ele. É muito legal, gostei muito do projeto, parabéns, fantástico. É muita dedicação, muito envolvimento e muita consciência do fazer para as outras pessoas. Parabéns. Verdade. Você me ouviu? Sim, Eliana, ok. Ouvimos. Eu, se me permitem, fazia eu agora uma pergunta, porque de facto acho que estão tantos fotógrafos e talvez gostassem de saber quem é o Slavic e como é que aquelas notas do arquivo têm sido percorridas. Francisco, talvez queiras responder. É bom, porque eu também tenho aqui uma mensagem privada a dizer que não conhece o fotógrafo, se podia dar indicações biográficas e bibliográficas. Me digam que é a intenção. Não é fácil dar muitas indicações bibliográficas porque elas não existem. A bibliografia quase toda que existe é minha e sou eu que tenho investigado o personagem. Mas indicações biográficas, ele terá nascido à volta de, não se sabe muito bem, mas terá nascido pelos anos 60 de 1800 e terá morrido por volta dos anos 40. Tem alguma descendência, a descendência chegou aos nossos dias, aliás é através de uma bisneta que eu chego ao arquivo,
e praticamente, enfim, não tem circulado muita coisa e praticamente sou eu que tenho trabalhado o autor e espero conseguir um dia fazer uma boa. Enfim, são notas que eu tenho tirado de coisas que tenho tido acesso. Tenho confrontado muita informação, ele andou por muito lado na Europa, inclusive em Portugal, e é uma coisa quase de arquivos de família, de arquivos privados, e portanto era uma pessoa muito discreta e não há muita informação disponível. Ele nunca teve nas luzes da ribalta, nunca apareceu. Apesar de ter andado sempre, de ter gravitado sempre em torno de figuras conhecidas, aliás, nestas notas de arquivo tenho falado de algumas, é uma personagem discreta, nunca saiu assim nunca saiu para o estrelato, não é? Nunca fez uma exposição individual, não aparece nos livros. Enfim, é uma figura discreta, digamos assim, mas correspondeu-se com os maiores da sua época e de facto é um personagem curioso, daqueles. Ele gostava muito, por exemplo, de gabinetes de curiosidades, não é? Que já estavam um bocadinho ultrapassados até no século XIX, mas ele gostava tanto que ele próprio às vezes olha para aquilo e pensa que ele é um próprio gabinete de curiosidades. É uma figura que ele próprio é um gabinete completo, não é? E houve muito material que desapareceu. Ele nasceu em Praga e viveu em Praga muitos anos, depois foi para Bruxelas, andou entre Bruxelas, Paris, andou muito nesse eixo, e houve coisas de Praga que desapareceram, não é? Mas ele é uma pessoa que aparece ligada. Se nós formos a ver invenções como a litografia, como a fotogravura, por exemplo, a última era sobre tecnologias mecânicas de reprodução, ele andou sempre lá, aparecem sempre coisas dos restos que chegaram, não é? Dos restos que chegaram aos dias de hoje. Há muita coisa em muito mau estado, porque foi muito maltratada. Há alguma correspondência que é interessante. Há cadernos, uma coisa que ele tinha muito era cadernos, onde tem muita anotação e onde aparecem imagens em encartes e coladas. Eu acho que ele se divertia muito a fazer e pouco a pensar e pouco interessado em divulgar, não é? Havia ali algumas posses de família também em que ele não necessitava de se preocupar com essas coisas, sempre teve uma vida um bocado folgada, não é? Mas é isso, portanto, bibliografia oficial não existe, não é? Está a ser feita, vai sendo feita, e eu tenho alguma esperança que estas notas sirvam um bocadinho para a revelação do personagem, porque é de facto uma figura interessante. Como há outras, como há muitas. Aliás, a história da fotografia recentemente tem revelado que de vez em quando levanta-se uma pedra e aparece um fotógrafo que não se conhecia, não é? Há casos, basta olhar para o caso recente da Viviane Maier para perceber que há muito. Enfim, a fotografia é uma coisa de tão fácil acesso e produzia-se tanta fotografia que às vezes penso que se calhar até aparecem poucos, não é? Porque aquelas pessoas que nós conhecemos da história da fotografia são sempre um número muito reduzido dos praticantes de fotografia pelo mundo inteiro, e tal como aparece essa Viviane Maier, aparecerão de certeza que haverá muitos outros, e há arquivos que recebem espólios de família com milhares e dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de fotografias, e no meio daquilo provavelmente há pérolas por descobrir, não é? Há muito lixo, mas haverá muita coisa para descobrir. E acho que que será imparável à medida que se forem. Agora na Rússia também apareceu acho que foi na Rússia, apareceu um fotógrafo também há coisa de 2 ou 3 meses, descobriram também um espólio que estava guardado. Na Roménia também apareceu de um estúdio. São coisas que vão
de vez em quando vai-se a um ferro velho e descobre-se qualquer coisa. Aliás, a primeira fotografia da história foi descoberta assim, não é? Foi descoberta numa loja, numa casa de velharias em Inglaterra. Não é? A fotografia do Niepce foi descoberta assim. Também foi descoberta no meio de umas velharias, portanto é que ninguém ligava. E estava ali a primeira fotografia, que hoje está no Texas, no Museu da Universidade. E nunca a vi, mas já vi fotografias. E é de facto um objeto admirável. Não é? E eu acho que a partir de determinada altura, de facto, a fotografia foi tão disseminada que há trabalhos muito interessantes feitos por ilustres desconhecidos. Aliás, toda a gente que pratica fotografia, que aqui estiver, sabe perfeitamente isso. Não é? Vamos lá desacralizar um bocadinho as coisas. E é fácil, às vezes é uma força do médium, não é? Uma força do próprio processo. Há imagens que nós às vezes nem sabemos como aparecem e têm força, que têm interesse, que nos interessam, que nos interrogam, que nos incomodam, que mexem connosco. Isso acho que é presumo que haverá muito aí por descobrir. E depois há fotografia, eu sou mais de fotografias do que de autores. E neste caso, estou a trabalhar um autor porque quase todo o trabalho dele tem algum interesse, porque foge muito à norma da época. E isso a mim interessa-me. Espero ter respondido. Agora eu aproveitava esta deixa, porque estão a fazer reforço da tua intervenção por privada, que era as imagens que tu mostraste, embora tenham passado muito relance, são muito plásticas. E falaste há bocado do interesse dele na impressão, na litografia, etc. Enquadra-se os trabalhos dele em algum tipo de fotografia? Há algum género que seja predominante? Porque aquelas imagens eram incríveis. Uhum. Já viram, eu não sei se já viram ao vivo, porque é sempre diferente ver nos livros, mas se já viram ao vivo, por exemplo, algumas das fotografuras do Station que ele fez e que foram publicadas na Camera Work, ou se viram algumas provas de picturalistas ingleses e franceses na transição do século, se já viram os bromólios e muitas gomas bicromatadas que foram feitas, são imagens de uma plasticidade incrível, que se afastam completamente da fotografia. Nós às vezes ficamos a pensar que aquilo nem sequer é uma fotografia, não é? E são imagens que são frágeis, são muito experimentais. O próprio, eu não sei se sabem, há um dos inventores da fotografia, o Hippolyte Bayard, o francês. Ele por exemplo, ele pintou em cima de fotografias, numa tentativa de dar cor à fotografia. Ele pintou em cima das fotografias, a aguarela, a óleo. Ele tinha fotografias coloridas que eram mais pinturas do que fotografias, não é? E, portanto, este lado plástico da fotografia sempre existiu. Se já viram as experiências que eu falo disso numa das notas do Strindberg. O Strindberg, o August Strindberg fazia fotografia e interessava-se muito pelo lado experimental da fotografia. E quando eu acho que o lado experimental da fotografia e a experiência, as provas normalmente atingem um grau de plasticidade muito grande, muito elevado. E isso às vezes interessa mais aos autores do que o fotográfico, não é? do que o lado meramente fotográfico. E sim, as imagens dele são muito plásticas, fazem lembrar as experiências. Por exemplo, as primeiras experiências de cor na fotografia são feitas de facto à mão, mas depois existem as gomas, quando se começa a imprimir com a goma bicromatada e a dar camadas de cor, e nós olhamos para aquelas, quando vemos as reproduções nos livros, elas são planas, não é? Tem aquela cor que a gente não percebe de onde vem,
quando olhamos para as fotogravuras e para as gomas impressas, aquilo são camadas de cor, que são cada goma com uma cor impressa em cima da outra, e aquilo tem uma plasticidade muito grande. Por isso, sim, se integra algum movimento. Sim, eu diria que algumas, se calhar, terão a ver com o pictorialismo do século XIX, outras não têm filiação. Vão aparecer imagens que têm um bocadinho a ver com o surrealismo, o surrealismo, quando nós olhamos para... Há surrealismo, encontra-se o surrealismo para trás na história, não é? Há um movimento que é o surrealismo, mas os princípios estão presentes em muita produção que existe fora do surrealismo e anterior ao surrealismo. E ele também tem algumas coisas que andam por aí. Algumas coisas têm a ver com a Bélgica. A Bélgica tinha o surrealismo na Bélgica foi muito particular, não é? Mas, por exemplo, se pensarmos no Highlander no século XIX em Inglaterra, ele já tinha sobreposições, já tinha aquele esquema das imagens sobrepostas, sobrepor dois negativos, ele já o fazia. E fazia-o não por engano, mas fazia-o propositadamente, como uma experiência consciente sobre a imagem fotográfica. Não é o engano que acontece a qualquer pessoa quando sobrepõe duas vezes, quando utiliza duas vezes o mesmo negativo. Na altura não se fazia, na altura os negativos eram individuais, portanto ninguém ia fotografar duas vezes o mesmo negativo. Não, são sobreposições mesmo de dois negativos, até porque no caso do Highlander conhecem-se os negativos separados, portanto sabe-se o que é que são. Por isso, sim, o experimentalismo, o pictorialismo e provavelmente depois mais tarde o surrealismo, mas eu acho que nós arrumamos demasiado na fotografia, se calhar o trabalho dos autores e as fotografias, temos uma necessidade de os arrumar em determinadas categorias, sobretudo o que é difícil numa época em que não existiam modelos. Se nós pensarmos nos primeiros fotógrafos, não existiam modelos de representação fotográfica, eles estavam a criá-los. Iam fazendo, iam fotografando, viam pinturas, tinham a escola toda da pintura e da gravura e do desenho que vinha de trás, mas na fotografia não existia, portanto eles estavam a criar a sua própria linguagem. Aliás, a linguagem fotográfica demorou tempo a estabilizar-se, havia muita discussão no século XIX sobre o fotográfico e sobre a linguagem fotográfica. Havia os puristas que no século XX conheciam-se como a straight photography, não é? Que já existia no século XIX. Havia os puristas, havia aqueles que gostavam do negativo em papel, porque o negativo em papel os afastava da realidade, introduzia ali uma certa mediação. O negativo, a albumina era muito transparente, porque era o vidro, o papel introduzia ali uma distância em relação à realidade que aproximava a fotografia não daquela reprodução mecânica, mas se calhar da arte. E, portanto, todas estas discussões existiam, portanto, e havia mas isto era enquanto se ia ali tentando construir qualquer coisa. As sociedades fotográficas estavam muito viradas para a indústria e sim, sobretudo para a indústria, não é? A fotografia como arte demorou algum tempo a fazer o seu percurso, mas ela existe desde o início, não é? Na consciência dos autores, ela existe. Vai demorar um bocadinho a ser reconhecida. E depois foi reconhecida às vezes das piores maneiras, porque também é verdade que essa discussão gerou alguns modelos que depois se perduraram no tempo e perderam sentido em relação ao tempo. Não é? Basta ver alguma estética salonista que ficou, se calhar, já fora de tempo, para dentro do século XX, quando a fotografia já era outra coisa. Eu acho que isso é outra discussão. Desculpem lá, eu depois entusiasmo para estas coisas. Não, está visto que vai um dia deste vais ser convidado para apresentares um projeto e
e desenvolveres essas ideias que apresentaste, que eu acho de certeza para deleite dos fotógrafos que estão aqui presentes. Ora bem, estamos a aproximar do fim da sessão. Alguém quer colocar alguma pergunta adicional? Eu posso? Sim, sim, claro. Olá, boa noite a todos, principalmente a alguns que eu conheço. Estou a falar aqui de Lisboa, o Carlos Júlio já o conheço há muitos anos, Francisco Feio também, e queria-vos dar os parabéns por este projeto. Estes projetos são sempre, de alguma maneira, temerários, porque exigem muito de início há muito entusiasmo, e à medida que as dificuldades vão aparecendo, começam às vezes a navegar um pouco à bolina os projetos. Mas eu tenho a impressão e tenho a sensação que é um projeto para valer, para continuar. Já agora, eu não sei quantos ossos tem o corpo humano, mas... Eu já sei. Esperemos que eles esgotem o esqueleto. Tem 206, mas escapando os ossos, há depois 33 dentes, que não são propriamente ossos, e depois nada impede que se vá para os músculos e para aí adiante. Um livro de anatomia é conhecido por ser enorme, não é? Claro. Portanto, Diogo, temos futuro. Em termos de ossos, temos futuro. É isso mesmo. Eu quando vi a revista e a página de apresentação, disse, bem, isto vai durar muito tempo, porque se os ossos do corpo, que eles percorrerem os ossos todos do corpo humano, vamos ter projeto. Mas eu dou-vos os meus parabéns e o incentivo, porque eu também estou metido em projetos que este já tem 14 anos, também quando começou foi difícil, mas agora estamos com imensas atividades, é mais na área da música e portanto é um incentivo também que dou à equipa que está a fazer o osso e fundamentalmente eu queria colocar uma questão, mas o Francisco Feio já respondeu a tudo, quem era este senhor Slavic, mas porque eu tenho acompanhado as notas de arquivo dele, já até trocámos mensagens, mas depois da explicação que ele deu, fiquei já com uma ideia do que é que, não só do que li, mas também daquilo que ainda vem a seguir do Slavic e de outros que o Francisco Feio vai descobrindo. Portanto, muito obrigado e continuação de um bom e grande projeto. Obrigada. Bem, bem. Ora bem, alguém quer colocar mais alguma questão? Façam uma assinatura que vale a pena. É isso, é isso. Nós vamos aqui, prometemos já estão cá. Bombar nesta divulgação, porque tem todo um mérito. Bom, se não há mais nenhuma questão, pronto, as pessoas estão a dizer, dar os parabéns, gostaram da sessão, foi uma sessão com desplante e desconcerto, e é ótimo, foi assim uma novidade, mas eu queria em nome do Mira agradecer muito e todos os presentes que por via privada ou aqui estão a dizer gostei muito, foi original, foi diferente, obrigada. Mas, portanto, era dar os parabéns a todos pelos conteúdos. Eu conheço só a revista virtual, mas é importante esta existir em papel, mas aquilo que fica de mais importante, na minha opinião, mas acho que há aqui pessoas que pensarão o mesmo, é primeiro mostrar que é possível. Esta questão de mostrar o que é possível é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas queixam-se porque não têm meios, não têm recursos, não têm dinheiro. Esta revista, este osso, mostra que é possível ter carne, não é? E que não é preciso
recorrer-se a grandes meios para se fazer um bom produto. Haja o recurso fundamental, que é o recurso, é o software, não é propriamente o hardware, não é o pensamento, é a reflexão crítica, é a vontade. E eu acho que este projeto, e estamos muito contentes de terem vindo, porque independentemente do produto que conhecia no online, esta ideia de que é possível, esta ideia de que depende antes de mais nada da vontade de um grupo, e é notável o grupo manter alguma estabilidade que dá esta existência, eu acho que isto é espantoso. E depois desta sessão muitos de nós pensarão duas vezes quando disserem: "Epá, é muito complicado arranjar uma revista, fazer uma revista, custa muito dinheiro", pronto, dá trabalho, mas, portanto, muito obrigada por esta inspiração. Diz australiana. Olá, há aqui muitas pessoas a perguntar como fazer a assinatura. Será que o Carlos pode explicar uma última vez? Eu acho bem, e vamos pôr no Facebook e vamos pôr nas redes, tudo isso. Mas, Carlos, acho que sim, acho que é uma boa ideia da australiana. Obrigada. E nós também, se calhar, vamos pôr na página do Facebook, ou voltar a pôr, é preciso fazer uma doação de 18 euros para uma conta que eu não sei de cor, mas que ficará escrita, e mandar um mail para a revista Osso com a morada. São as duas coisas suficientes. E o comprovativo, sim, da transferência. Também, claro. E a partir daí recebem em casa as revistas. Se fizerem agora, receberão todas as que foram publicadas até agora. Se fizerem mais tarde, continuarão a receber todas as que forem publicadas até essa altura. Eu tenho a certeza que sou porta-voz das pessoas que animam Poemas no Mira, designadamente o Acúrcio que está aqui, o Armando que não está, e também quem anima Poemas no Mira ON, que é a Lúcia Melo e a Odete Correia, que devem estar a congratular-se com o facto de vocês terem integrado a poesia, e porque acho que faz todo o sentido. Portanto, eu tenho a certeza que estes 4 parceiros e programadores da poesia no Mira, que também se congratulam com essa inserção, sendo ainda por cima de poetas que conhecemos pouco, mal, muitos deles são desconhecidos, e de certeza que vamos pegar nos poemas que vocês publicam e dar-lhe divulgação no Mira ON, dado que é propriedade pública a partir do momento em que vocês publicaram. Portanto, acho que estou a dizer bem em nome dos poemas no Mira, no online e na vida real. Já agora também então posso acrescentar que não vamos ficar pela poesia, muito em breve passaremos ao teatro também. Ora, também. Também tens aqui uma cáfila de criaturas a achar que é uma excelente ideia. Olhem, foi uma noite muito, muito particular, muito especial, muito diferente, e estão todos de parabéns porque é um projeto muito, muito luminoso, e continuem e esgotem os ossos do corpo, porque há muito corpo. Depois já as células e tudo, isto nunca mais acaba. E depois ainda por cima vocês têm um ossário, e desculpem lá, um ossário é uma coisa importante, está bem? E parabéns, obrigada Carlos, para ti, em nome de todo, portanto, representando todos aqueles que fazem a revista, e continuem porque depois queremos saber mais. Sei lá, passado ou no fim da própria série, ou anunciando a série seguinte, voltamos a ter esta conversa, porque pelas reações silenciosas em voz, mas muito efusivas, foi uma bela noite, que se falou de fotografia, mas de muito mais. Obrigada, tá? Obrigado. Boa noite a todos. 2 a 8 temos o Jorge Pedra. O Jorge Pedra vai apresentar um projeto na próxima semana. Uma boa noite a todos. Boa noite, beijinhos. Obrigada. Obrigada, muitos beijinhos aos ossos. Boa noite. Tchau.